Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Pai, que o Senhor seja glorificado nessa noite, que o nosso entendimento seja aberto pelo poder do Teu Espírito Santo, que nós venhamos nos render à Tua palavra dia após dia, que o nosso achismo seja substituído por aquilo que a Tua palavra diz. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha gerar nos nossos corações um amor inefável pela Tua doce e gloriosa palavra. No nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Nós vivemos numa sociedade que o Zygmunt Bauman diz que é uma sociedade líquida. O Dário Versosa falou sobre ele uma vez que veio aqui. E eu queria citar novamente a característica que nós vivemos hoje. As pessoas, de forma geral, não vão querer se fundamentar, não vão querer se estruturar, não vão querer conhecer mais a fundo aquilo que elas estão envolvidas. Há tempos atrás, o STF disse que quem fosse trabalhar na área de jornalismo não precisava ser formado em jornalismo. Gente, eu fiquei abismado com aquilo. Como é que pode homens tão sábios, homens tão sabidos, homens tão perspicazes, decidirem que não, para ser jornalista, não precisava ser formado em jornalismo? E a classe, eu não sou jornalista, mas eu tenho colegas que são jornalistas, e a classe ficou revoltada. Como pode? Como pode? Não tem como isso. A sociedade que a gente vive parte do pressuposto que não precisa se aprofundar muito para conhecer aquilo que se faz. Não é necessário ter profundidade para se conhecer, para se fazer. Isso alcança a fé. Infelizmente, esses pensamentos, eles vão acompanhar o segmento da fé. As pessoas, elas começam a agir da seguinte forma: bom, eu tenho uma experiência com Deus, e todos nós temos experiências com Deus, diga amém por isso. Porque Deus existe. Deus é uma pessoa. Então nós temos uma experiência com Ele, é claro que nós temos. Nós temos uma caminhada com Deus, cada um aqui tem uma história de conversão, cada um aqui tem uma história de vida, cada um tem momentos, tem testemunhos, tem coisas tremendas que você pode compartilhar comigo acerca de Deus e eu contigo. Só que não é pelo fato de você ter uma experiência com Deus que você não precisa ter um entendimento das coisas de Deus. Eu achei engraçado o que Augusto Nicodemos colocou esses dias no Facebook, eu achei muito interessante. Ele diz: olha, Deus tirou foi o nosso pecado, não foi o nosso raciocínio, a capacidade de pensar. Deus arrancou da nossa vida foi o pecado, não foi a nossa mente, não. É claro que a fé não vem pela mente, a fé vem pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o que diz Efésios 2:8, o texto que nós usamos hoje de manhã. Pela mente ninguém vai conhecer a Deus. Mas partindo do pressuposto que esse Deus poderoso se manifestou em nós, gerou em nós
mostrou para nós o caminho da salvação, a partir disso, nós podemos entender a fé de forma sistemática. Deus se apresentou a nós. Você teve uma experiência genuína de conversão. Talvez você lembre até o dia. Talvez você lembre o momento. Talvez você lembre o local. O local, o dia, a hora em que Deus falou contigo. São experiências muito marcantes. Experiências que Deus abre os olhos do nosso entendimento e nos revela Jesus Cristo. O momento onde nós temos o entendimento do céu aberto. Nós temos o entendimento das coisas de Deus. O momento que nós começamos a aceitar as coisas de Deus, porque nós não aceitávamos nada que vinha de Deus, nada que é pregado na igreja, essa coisa, nós não aceitávamos isso, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de tudo aquilo que se diz Bíblia Sagrada. Nós éramos inimigos. Nós temos uma mesma natureza, e todos têm essa mesma natureza. A dignidade que nós tínhamos era de sermos condenados pelo pecado de Adão. A dignidade que nós tínhamos diante de Deus era essa. É o que diz Paulo em Romanos 3. O próprio texto de Efésios, no capítulo 2, fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. 1 de Coríntios 2,14 diz que nós estávamos obscurecidos no nosso entendimento. João 3,3, no episódio do Novo Nascimento, diz de fato e de verdade que nós não conseguimos enxergar o reino de Deus. Nós não conseguíamos ver o reino de Deus. Foi necessário nascer de novo, nascer do alto, para que a gente conseguisse olhar para Ele. Para que a gente conseguisse viver conforme a palavra. Viver conforme a palavra não é algo que você vai conseguir fazer automaticamente. Eu vou ler a Bíblia aqui e vou conseguir viver conforme a Bíblia. Não vai, não é assim. Viver conforme a palavra pressupõe que você teve um toque de Deus. Deus veio e se apresentou a você e você diz, puxa vida, essa palavra que agora vai nortear minha vida. É essa palavra agora que vai nortear a minha existência. É essa palavra agora que vai nortear a minha caminhada. Minha família vai viver conforme essa palavra. A minha vida vai ser moldada nessa palavra. Eu quero aprender essa palavra. Eu quero viver essa palavra. Eu quero isso para mim. Por quê? Por que você tomou essa decisão? Não porque você quis, mas porque Deus te chamou. Nós éramos escravos do pecado, é o que diz Romanos 6,20. Colossenses 1,21 diz que nós éramos inimigos de Deus. E Paulo diz em Romanos 8,7 que nós éramos insubmissos à lei de Deus. Completamente insubmissos à lei de Deus. Conforme eu falei de Efésios hoje, continuando falando sobre Efésios, Efésios destaca a igreja do Senhor, um corpo de pessoas como uma nova comunidade de Deus. A igreja é uma nova comunidade. É um ajuntamento de pessoas conforme o querer de Deus. E essa nova comunidade na face da terra chamada igreja é o povo dele, eleito por ele. Predestinação é isso. Desde a eternidade, Deus elegeu um povo. O texto fala que ele nos predestinou, então tem que falar do texto. Não posso pular o texto. O
que é a predestinação? É uma eleição, beneficamente falando, e maleficamente falando, é a condenação eterna. Predestinou para um lado, predestinou para o outro. A igreja é justamente esse povo que foi eleito por Deus. Por que nós não tínhamos condições nenhuma de escolher a Deus? Por que Ele nos chamou? Por que Ele nos predestinou? Porque nós não tínhamos condições de fazer isso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós andávamos conforme a vontade da carne, fazíamos o que dava na telha. Depois que Deus nos mostra isso, nos revela que somos eleitos, agora eu não posso mais andar conforme o que eu penso. Eu não posso mais fazer o que eu quero, porque eu não vou conseguir. Gente, a graça do Evangelho é justamente isso. Mesmo que eu queira fazer algo, o Senhor vai me constranger de tal forma que eu não vou dar conta. Ele vai me constranger de tal forma que eu não vou conseguir seguir o meu próprio caminho. Eu estava morto. Deus veio, me revelou a grandeza de Jesus Cristo. Deus veio e me revelou a salvação, a tão grande obra de salvação. As vendas caíram. E agora você consegue andar não mais conforme as suas paixões, porque Deus te apresentou a verdade. Mas você não conseguia enxergar essa verdade. Por quê? Porque você estava morto. Morto não tem vontade. Morto não tem condição de fazer nada. Morto não tem condição de ver um passo à sua frente. Nós estávamos mortos espiritualmente, sem condições alguma de ver, de fazer nada para Deus. Nós tínhamos ojeriza de Deus. Às vezes até tínhamos pisado em alguma igreja, mas era uma coisa muito chata, uma coisa muito enfadonha. Não via a hora do pastor terminar de falar, até chegar o dia de Deus te revelar Jesus Cristo. Aí a coisa se torna gostosa, o processo se torna prazeroso, porque a venda caiu, a cegueira foi embora. Você acha que Jesus cura o cego de Jericó simplesmente porque Jesus quer curar todo cego de nascença? Toda cura que tem no Novo Testamento é pedagógica. Guarde isso. Jesus nunca cura por curar, porque Ele não é curandeiro. Cura por cura é curandeirismo. Toda cura e milagre no Novo Testamento é pedagógico. Ele quer ensinar alguma coisa para nós. O que Ele quis ensinar para Israel quando cura aquele cego? Que a verdadeira cegueira não era física, mas a espiritual. O livro de Efésios fala de uma igreja como um edifício de pessoas. É como se fosse um posto avançado no mundo de trevas. Uma igreja que vive sob o ataque do mundo hostil, é o que diz o capítulo 6 de Efésios. Uma igreja que espera a redenção final de Jesus Cristo. Uma igreja, conforme o capítulo 5 de Efésios, que está sendo preparada para encontrar com o seu marido, Jesus. Nós estamos sendo preparados para nos encontrarmos com o nosso noivo, o nosso marido, Jesus Cristo de Nazaré. Só que o ponto de partida foi o quê?
A predestinação. Já que eu não conseguia enxergar o meu pecado porque eu estava morto, Paulo vai dizer, olha, ele nos predestinou. Ele nos elegeu. Por quê? Porque toda a raça humana estava perdida no pecado. Depravação total. Todo indivíduo é tão pecador que não pode responder a qualquer oferta de graça. O nosso pecado era tão grande, o pecado adâmico era tão grande, que impedia-nos de enxergar a graça. Somente Ele, para fazer com que eu e você enxergasse a graça. Isso é predestinação. Desde a eternidade, já estava no plano de Deus, acerca da minha vida e da sua vida. Nós éramos incapazes de nos convertermos por nós mesmos. As nossas atitudes, às vezes a gente até tentou, não, pastor, a partir de hoje eu não vou fumar, não vou beber, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, cheio de justificativa, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo, eu vou parar com a pornografia, eu vou parar com não sei o quê, e se começa a colocar um tanto de regra que você não vai dar conta de cumprir, se não for o Espírito Santo de Deus, para dizer para você, agora você é meu. E a partir de agora, você pode até pecar, mas lá você não vai ficar, porque eu sou o teu Deus. Predestinação é isso. O Deus que em Jesus se declara o nosso Deus. Não foi eu que declarei, Ele é o meu Deus. Foi Ele que declarou, eles são o meu povo. Não foi eu que declarei, eu quero Deus. Foi Ele que declarou, vocês são o meu povo. E esse povo é dele. Que coisa gostosa é saber que somos dele. Pastor, será que eu vou conseguir servir a Jesus? Bom, se você é convertido literalmente, eu digo para você, fique tranquilo, que você vai passar por muitas lutas, tribulações. Você pode até errar, pode cair aqui, levantar ali, mas saiba de algo. Você vai conseguir. Não por você, mas por Ele. Porque foi Ele. Foi Ele que te atraiu. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que falou, saia daí agora e venha. E você veio. Você disse, eu não quero mais essa vida. E você não vai conseguir mais. Os seus olhos podem até tentar se desviar para a direita, mas Ele vai pegar a sua orelhinha pedagogicamente. Não há lá Paulo Freire, tá? O método de Jesus não é Paulo Freire, não. Paulo Freire detestava isso. O método de Jesus é assim, ele pega a orelhinha, volte aqui, volte. Vai voltando para o prumo. Aí te coloca no prumo de novo. Aí ele usa os meios de graça, ele usa a meditação na palavra, ele usa a pregação do evangelho, ele usa tudo que você participa como cristão nesse processo de exortação, de edificação e de consolo. Deus está conosco todos os dias. Meu irmão, isso é muito grandioso, saber que temos um Deus que não nos abandona. A nossa confiança aumenta não para fazermos o que queremos fazer. Não é pelo fato de Deus ter nos predestinado é que nós temos agora o direito de fazer o que nós queremos. Muito pelo contrário. Agora é que nós não temos mais esse direito, porque nós perdemos esse direito. Ah, pastor, então eu sou predestinado, então agora, independente do que eu fizer, não é independente do que você fizer, você não vai dar conta de fazer. Você pode tentar fugir, você pode tentar se esconder. Um exemplo claro é Jonas. O exemplo claro disso é Jonas. Você pode fazer de tudo. Pastor, eu vou largar minha família para dar um sumiço. Deus te pega onde você estiver.
Se você é convertido no Senhor, não adianta querer fugir. Oh, que bom, que alívio. É saber que a liberdade que eu tenho em Cristo é justamente essa possibilidade de estar preso na graça. Eu fui liberto do pecado e fui preso à graça. Que coisa grandiosa isso. Ser liberto de um lado e ser preso pelo outro. Eu fui liberto por um lado, mas ao mesmo tempo que eu fui liberto de um lado, ele me prendeu. Eu estou preso à graça. A graça agora não me solta, ela me acompanha, ela me persegue. Ai, sai! E ela, não te solto. Que coisa chata, eu não posso pecar nem um pouquinho. Mas nem um tiquinho. E já vem me incomodando. Sai, graça. Não saio. Não saio. Não saio. Deus é soberano. Ele é livre para fazer o que quer. João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que perdides ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Capítulo 6, 37. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma excluirei. Então, quem foi que levou você a Jesus? Quem foi que levou você a Jesus? Foi o seu irmão? Foi o seu pai? Eu levei isso aqui para Jesus. Quem me ganhou para Jesus foi fulano. Para com isso. Quem foi que te ganhou para Jesus? Quem foi que te ganhou para Jesus, meu irmão? Foi o homem. O homem tem condições de ganhar alguém para Jesus. Não. Quem te ganhou para Jesus foi o Pai que te revelou a Jesus Cristo. Foi o Pai que disse: olha, este é o meu filho. Aquela declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vira para ele: olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Não foi carne nem sangue que te revelou. Foi quem? Foi quem que te revelou? Deus é soberano. Isso significa que o homem não tem mérito nenhum na sua salvação. Significa que a eleição de Deus é eficaz. O homem vai perseverar até o fim. Esta eleição foi feita desde a eternidade. Ela é incondicional. Ela não exige que nós façamos nada para sermos capazes de herdar a herança da vida eterna. Me diga uma coisa, o que é que você fez para herdar a salvação? O que é que você fez para herdar a salvação? Quais eram as nossas obras que fez com que a gente herdasse salvação? Mesmo se elas fossem todas boas, elas seriam insuficientes para fazer com que Deus olhasse para você e chamasse e fizesse com que você chamasse a atenção dele. Nós éramos completamente incapazes. Nós não fizemos nada para sermos salvos. A única coisa que nós fizemos foi receber a salvação de Deus. Porque veio dele. Só isso. Era você e Deus. Deus veio e se revelou a você. E você diz: Jesus é o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Cuidado com o mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno vai querer colocar Jesus como um profeta social. O mundo pós-moderno vai querer colocar Jesus como um profeta político. O mundo pós-moderno vai querer colocar Jesus como um profeta ético. Jesus é Deus. O objetivo dessa série, nesses 6 meses, é pela graça e o poder do Espírito Santo, fazer com que você entenda, pelo convencimento que vem do alto, que Jesus é Deus. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. A nossa fé é justamente essa. Ele é o Senhor. Bom, Ele também é imutável. Deus não muda de ideia. Por quê? Porque antes da eternidade nós fomos eleitos. Pastor, e a minha liberdade? Como é que fica?
Bom, o pecado de Adão tirou de nós a capacidade não de ser livre. O pecado não nos tirou a capacidade de ser livre, mas nos tirou a capacidade de usar a liberdade devidamente. O pecado tirou a nossa possibilidade de usar a liberdade devidamente. A partir do pecado original, nós não conseguimos mais usar a liberdade devidamente. É por isso que nós temos que acreditar que a única possibilidade para as nossas vidas era sermos eleitos de Deus. Só a graça especial faz com que o homem se achegue a Deus. Ninguém atenderia o apelo do Evangelho senão pela ação de Deus. Por que tem pessoas que às vezes se batizam e somem? Deus oferece oportunidade a todos, mas estávamos todos cegos. E precisávamos de uma assistência especial de Jesus Cristo, de Deus. Essa assistência especial se chama predestinação. É o que a Bíblia diz. Por si só a gente não ia conseguir enxergar nada. Por si só nós não iríamos conseguir enxergar nada. Então essa oportunidade é oferecida. Justamente porque estávamos cegos. Justamente pelo fato de estarmos cegos. Nós estávamos cegos. Não teríamos condições alguma. Aí a pergunta agora, então, Deus é injusto? De forma alguma. Se tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lidar com a soberania de Deus, é com essa pergunta: Deus é injusto? Romanos 9:20 responde: certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois, quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpretar o seu Criador dizendo: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usar para fins desonrosos? Predestinação é isso. Deus fez uns para honra e outros para desonra. Agora não questione a Deus por que aconteceu isso. Paulo responde em Romanos 8. E fechou. Uns foram criados para a honra e outros foram criados para a desonra. Isso é a predestinação. E Paulo está dizendo agora, não questione a Deus sobre isso. Isso é a soberania de Deus. Gente, a coisa mais difícil no mundo é lidar com a soberania de Deus. Porque nós somos criados no mundo de determinismo. Eu determino em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Eu quero em nome de Jesus. Eu faço em nome de Jesus. Eu aconteço em nome de Jesus. Eu fui criado no mundo de determinismo. Para o mundo de determinismo sair da minha mente, só muita direção do Espírito Santo pelo uso da palavra de Deus. Somente. Eu nasci no mundo determinista. Eu determino agora em nome de Jesus que nenhum problema vai acontecer mais. Eu determino agora que a inveja vai sair da sua vida. Eu determino agora que isso não vai mais acontecer na sua história. Aí a gente começa a entrar em parafuso, porque algumas coisas que foram determinadas não aconteceram. A gente começa a entrar em parafuso porque Deus usou uma pessoa dizendo que fulano ia ser curado e não foi curado. E aí? A gente tem muita dificuldade de conviver com a soberania de Deus, porque nós fomos treinados a colocar Deus na parede. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe para mim. Você vai sofrer muito menos se você viver conforme a soberania divina. Você sabe por quê? Eu vou te dar duas razões. Primeiro, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois Jesus no Getsêmani, no prelúdio da cruz, as gotas antecedentes do derramar de sangue, Jesus disse: Senhor,
Se possível for, afaste de mim esse cálice, mas contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Você vai sofrer muito menos orando assim. Você vai sofrer muito menos. Por quê? Porque muitas orações obtêm resultados inesperados. Você pede, Jesus, faça isso. E Jesus fez aquilo. Você pediu, Jesus, não leva, por favor. Jesus vai e leva. Você orou, Jesus, leva minha mulher, leva meu marido. Jesus fez o quê? Não levou. Jesus não levou e você falou, meu Deus, quando esse homem vai embora, eu determinei, Jesus leva, e Jesus não ouviu, e o diabo do homem, o homem não morre. O diacho é porque é a cultura que a gente pega, né, quando viaja para esse nordeste da vida aí. Eu tenho 4 irmãos que são baianos, pelo amor de Deus, eu sou quase um baiano. Eu fui criado naquele lugar, então a gente aprende essas coisas. Jesus leva. Jesus diz, não vou levar. Aí você diz, Jesus, não leva. E Jesus diz, vou levar. Eu vou levar. E você sofre muito. Porque as suas expectativas são frustradas. Aí de vez em quando você ora e a sua oração bateu direitinho com a resposta. Poxa, eu orei e Deus fez, então deu certo, então vou determinar agora. Eu vou orar tudo e Deus vai fazer dessa forma. Isso é determinismo. O determinismo é justamente isso. Você orou a primeira vez e Deus fez o quê? Toma. Aí você diz, deu certo. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos determinar aqui agora. Vamos determinar, porque Ele vai responder. E você orou a segunda vez e Deus disse, é da minha vontade. Puf, deu certo. Colou. Você orou a terceira vez e Deus disse, ei, não. Aí o que aconteceu com você? O seu determinismo te levou a ficar como um profeta mentiroso. Porque você determinou conforme a sua fé, não conforme aquilo que você nunca teria determinado. É orar buscando a vontade de Deus. É difícil lidar com a soberania de Deus? É muito difícil. Se somos eleitos, podemos fazer o que for, pois não perderemos a salvação? Se eu sou eleito, então eu vou aprontar, vou fazer o que for, eu vou aprontar. Bom, se você é eleito, você não vai aprontar. Você pode até começar, mas você não termina. Ah, pastor, então quem é predestinado pode ir lá, aprontar e fazer o que for. Para por aí. Se você foi eleito, predestinado por Deus, você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que Ele quer. Você vai fazer o que Ele quer. Oh, que delícia é o Evangelho. Que delícia é servir a Deus. Que maravilha é servir a Deus. Quando você entende isso, você encontra a alegria de servir a Deus. Quando você entende isso, você encontra a paz em ser cristão e ser crente em Jesus Cristo, porque você sabe que você não vai andar por muito tempo conforme o seu pensamento. Deus vai te encurralar de tal jeito, que a única coisa que você vai conseguir fazer é isso aqui, ó. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Deus vai te pegar de tal forma, o amor dele vai te pegar de tal jeito, olha que amor maravilhoso, vai te constranger de tal forma, que ele vai dizer assim, você vai dizer assim, eu não tenho para onde ir. Foi o que Pedro falou. Para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde eu irei, meu Deus? Para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Deus, por favor, Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho outra saída a não ser me render aos
pés dele. Eu não terei outra saída a não ser me render diante dele. Eu não terei outra saída a não ser em acatar tudo aquilo que está escrito aqui. Bom, se você não foi predestinado, você vai dizer, isso aqui é bobagem. Mas se você foi eleito, você vai dizer, rapaz, isso aqui é verdade. Não tem como eu fugir disso. Eu já tentei fugir. Eu já tentei ficar pecando, mas o pecado não me assedia mais como me assediava outrora. Eu já tentei ficar vivendo independente. Eu já tentei fugir da comunidade dos eleitos. Eu já tentei viver conforme eu quis. Eu já tentei viver no mundo, eu não consegui. Aquilo é muito opressor para a minha vida. Eu já tentei fugir de Deus. Mas quando eu fui para o mais alto monte, ou para o mais profundo abismo, Ele estava lá. Eu já tentei fazer de tudo, eu não dei conta. Eu já fugi, eu já peguei navio, eu já peguei ônibus, eu já peguei avião, fui para o Japão. Quando eu cheguei no Japão, Deus me fez se encurvar diante dele, eu não tive escapatória. Eu não tive outra saída, eu estou preso. Eu estou preso na graça de Deus. Graça de Deus é justamente isso. Você foi liberto do pecado e está preso diante do Senhor pela graça. Graça não é liberdade para fazer o que você quer. Graça geralmente é entendido assim, uma liberdade para fazer o que se quer. Isso não é graça, isso é desgraça. Graça é justamente não ter condições de fazer aquilo que se quer. Os eleitos chegaram à fé. Pastor, já que Deus elegeu algumas pessoas, então não tenho que mais evangelizar. Tem. Por que eu tenho que evangelizar? Para que eles sejam revelados. Pastor, se eu já sou predestinado, então o que eu fizer está tudo certo. Pode ficar tranquilo, você não vai dar conta de fazer o que você quer. Eu te garanto, pela palavra. Eu te garanto. A garantia não sou eu, a garantia é a palavra. Não há nada em você que te levaria a essa condição, a não ser o Deus Todo-Poderoso que se revelou a você. E a pergunta é, para onde é que você pensa que vai, meu caro Or? Para onde é que você pensa que vai, queridinho? Ei, psiu, para onde é que você pensa que está indo? Pastor, esse negócio de igreja é papo furado, pastor, esse negócio aí não dá certo. Ei, para onde é que você pensa que está indo? Deixa eu te dar uma dica. Volte agora. Porque você vai ter que voltar depois que caminhar muito e sofrer muito. Qual o melhor? Voltar enquanto você caminhou pouco? Você só deu 2 passos para a destruição. Ou você ter que voltar depois que andar 100 passos. Se você voltar agora, a dor vai ser menor. Se você voltar depois, tem salvação para você. Só que as consequências na terra são danosas. Você vai andar, e a graça está te perseguindo. Está te perseguindo. Não adianta. Não adianta. Volte logo. Porque uma hora você vai ter que voltar de qualquer jeito. Isso é predestinação. Você não tem mais saída. Graças a Deus por isso. Pastor, minha mulher, eu não sei se era uma mulher de fé. Meu marido, eu não sei se é um homem de fé. Você pode ter certeza que se a fé foi colocada no coração dele ou dela,
ele ou ela não irão conseguir fazer o que eles querem. Porque eles estão presos na mensagem da cruz. Eles estão presos na mensagem da cruz. Isso nos dá algo muito belo: segurança. A segurança da salvação. A pergunta para finalizar é: como eu serei seguro da salvação? Quando você não consegue mais andar sem Jesus Cristo, você pode ter certeza da sua salvação. Quando você não consegue mais fazer nada, se não for pela direção de Deus, se não for pela palavra de Deus, você pode ter certeza da sua salvação através disso. Tem como ter certeza da salvação? Se você faz, e aquilo não te gera um arrependimento, se você pratica tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, e aquilo não mexe contigo. Agora, se aquilo está arrebentando com a sua vida, está destruindo com a sua vida, você pode ter certeza que essa é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que eu não consigo mais andar sem Ele, sem Jesus Cristo de Nazaré.